sobre os 6 principais modelos atômicos da atualidade. Como assim, pessoal? Relaxa. Por exemplo, o que eu vou te contar sobre essa aula vai caminhar, por exemplo, a partir da ideia de átomo do universo grego. Como era o átomo para os gregos, século V a.C. Eu também vou conversar com vocês sobre a proposta atômica de Dalton, John Dalton, um químico sensacional. Por que não conversar também sobre um revolucionário, a ideia de átomo a princípio para Thomson. Cara, o cara simplesmente descobriu os elétrons, imagina a sua importância. Eu vou conversar na sequência sobre Ernest Rutherford. Cara, eu tenho até ele tatuado no meu braço, por quê? Porque ele é pica das galáxias. Rutherford, ele muda a concepção de átomo que nós tínhamos, por exemplo, até o século XX, ou melhor, o início do século XX. Eu vou conversar também sobre a proposta atômica de Bohr, também chamado de modelo de Bohr ou Rutherford-Bohr. Por quê? Porque Bohr ele aprimora a ideia de átomo proposta por Rutherford. E por fim, que eu adoro de paixão, qual é a concepção de átomo no universo da mecânica quântica? Como a quântica surge e quais são as suas principais ideias com relação à estrutura de um átomo como um todo? Para tanto, eu só preciso que você assista essa aula até o final, beleza? Vem comigo pro quadro agora. Valeu! Fala galera, beleza? É o seguinte, você está com dúvida sobre a evolução de modelos atômicos? Sobre a famosa atomística? Relaxa! A hashtag Fecha Prova está aqui para simplesmente destruir, acabar com toda e qualquer dúvida que porventura você tenha sobre esse assunto. E eu te garanto, se você assistir essa aulinha até o final, os seus problemas acabaram. Podem ter certeza disso, beleza? Eu vou fazer uma reflexão com vocês sobre as principais características que estão associadas à ideia de átomo, desde o início até o momento no qual estamos, beleza? Vamos começar. Não está aqui no quadro essa introdução, mas eu vou fazer um tete a tete. Vou fazer um oralzinho com você. Vamos junto? Não pensa bobeira não. Seguinte, a ideia de átomo, ela começa mais ou menos lá no século V a.C., lá com Leucipo e Demócrito, que eram 2 filósofos pré-socráticos que tinham por objetivo fazer a seguinte situação: explicar como a natureza ela é organizada. O que eles fizeram a princípio? Eles pegaram um pedaço de matéria, Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, um pedaço de madeira, e foram dividindo. Eles estavam tentando chegar no pedaço fundamental, na menor porção de matéria. E eles conseguiram fazer isso naquela época. Eles chegaram num pedacinho assim, bem tchutchucuzinho, bem pequenininho de matéria, que eles viam, mas eles não conseguiam dividir mais. Aquele pedacinho que eles não conseguiam dividir mais, eles chamaram como? Átomo. A palavra átomo tem origem no universo grego. Átomo significa indivisível, aquilo que não se divide mais. Além disso, eles chegaram à seguinte conclusão: peraí, vou pegar um pedaço de madeira, eu vou fazer essa divisão e vou chegar num átomo de madeira. E se eu fizesse a mesma coisa, por exemplo, com um pedaço de pedra? Eles fizeram. Eles também chegaram num pedacinho bem tchutchucuzinho, pequenininho, de átomo de pedra. Naquela época, eles não tinham a tecnologia que a gente tem hoje, por exemplo. Eles comparavam as duas coisas. E fazendo essa comparação simples, basicamente, isso era igual a isso. A concepção grega de átomo nos informa que átomos são indivisíveis e eles são todos iguais. Eles não tinham concepção da identidade atômica. O que iria diferenciar um pedaço de madeira e um pedaço de pedra era a forma organizacional que esses átomos assumiam no espaço. Basicamente é isso. No universo grego, não se esqueçam que é um modelo, é uma ideia de átomo baseada com cunho científico ou filosófico? Meramente ou puramente, melhor dizendo, filosófico. Então atenção, se ligue nas informações que você tem que saber sobre átomo no universo grego. Átomo é a menor porção que forma a matéria, beleza? Eles são indivisíveis, eles são todos iguais e é um modelo atômico com cunho filosófico. Combinado? Belezinha. Agora atenção.
Vamos caminhar. Essa ideia de átomo, século V a.C. Depois, lá no século XIX, muito tempo depois, veio um carinha chamado John Dalton. Cara, o John Dalton, ele era sensacional. Ele era um inglês que ele estava tentando desvendar os mistérios que permeiam uma reação química. Cara, o Dalton, ele foi o primeiro a observar a questão relacionada à identidade atômica. Ele foi o primeiro a observar, por exemplo, que um átomo de oxigênio é diferente de um átomo de sódio, que é diferente de um átomo de ferro. Ele foi o primeiro a propor simbologias para identificar, para caracterizar os elementos químicos. Ele foi o primeiro a observar que, quando um átomo se liga a outro átomo, forma-se uma molécula. O cara, ele era o pica das galáxias. Você pode ter certeza que muito do que nós temos hoje, a gente deve quem? A gente tem que agradecer a John Dalton. Mas qual é a história de átomo para ele? Cara, eu posso falar que em Dalton, eu tenho o primeiro modelo atômico, ou melhor, a primeira proposta com relação à ideia de átomo com cunho científico. Por quê? Ele utiliza, para comprovar suas ideias, a experimentação, o método científico, correto? Tanto que, para Dalton, um átomo iria apresentar, cinco características essenciais. Para Dalton, átomos são esferas, rígidas, maciças, indivisíveis e indestrutíveis. Para Dalton, pessoal, por exemplo, um átomo de oxigênio sempre vai ser um átomo de oxigênio, não necessariamente formando uma molécula de água, pode formar uma molécula de gás oxigênio, uma molécula de gás ozônio, mas o átomo de oxigênio em si sempre vai ser oxigênio, beleza? Galera, nós professores relacionamos a proposta atômica de Dalton como sendo o famoso o quê? Modelo da bola de bilhar. Bolinha de sinuca, beleza? Que é muito semelhante à ideia de átomo para Dalton, beleza? É basicamente isso que o seu professor ele vai te cobrar naquela provinha sua e também é óbvio que cai em um processo seletivo. Desculpa, principalmente no Enem, combinado? Beleza, galera. Dando sequência, temos um revolucionário, um cara que quebrou um paradigma, um cara muito foda, pica das galáxias. Cara, o Thomson. Eu sempre falo com meus alunos, um verdadeiro professor é aquele que inspira os seus alunos. E esse cara inspirou muito dos seus alunos. Ele foi professor de Rutherford. Rutherford foi professor de outros grandes cientistas, como Millikan, por exemplo. Beleza? Bohr, ele também foi professor de Bohr. Cara, o Thomson, ele foi muito importante para a ciência. Por quê? Ele fez uma experiência utilizando tubo de raios catódicos, beleza? Basicamente isso. Tanto é que esse modelo, essa ideia de átomo, ela é baseada no que a gente chama de modelo do tubo de raios catódicos. O que acontece? Você tem um gás inerte dentro desse tubo de Crookes, a gente pode chamar assim, e esse gás ele vai sofrer a ação de um campo eletromagnético. Com base nos dados coletados desse experimento, o Thomson simplesmente ele descobre a natureza eletrônica da matéria. Ele descobre os elétrons. Ele prova que átomos, ao invés de serem indivisíveis, eles são divisíveis. Olha essa mudança. Tanto que ela é importante para nós. O meu amigo Thomson, ele observa que um átomo ele pode ser subdividido em partículas subatômicas, como, por exemplo, uma parte positiva, chamada próton, e por vários elétrons que estariam, incrustados nessa parte positiva. Tanto que nós podemos assemelhar essa proposta atômica de Thomson a um pudim de passas. Ou então, o que eu gosto de dizer aos meus alunos, a um panetone. Em que o pão em si seria o próton, a parte positiva, e as passas, ou as uvas, no caso do panetone, das frutas, enfim, seriam os elétrons. Atenção! Thomson, ele foi o primeiro também a estabelecer uma relação entre a massa
e a carga do elétron, correto? Ele comprova que elétron tem carga negativa. Ele estabelece uma relação entre essa carga e a massa do elétron, que é alta ou baixinha? Extremamente baixa, que nós, pelo menos até aqui, podemos desprezar. Combinado? Então, o que você tem que saber de Thomson? Ele foi o primeiro a observar que átomos são divisíveis. Não se esqueçam disso. Ele foi o primeiro a observar a natureza eletrônica da matéria, beleza? Ele observa que um átomo é formado por próton, que é a partícula positiva, e por elétrons, que é a partícula negativa. É isso que você tem que saber sobre o meu amigo Thomson, pica das galáxias, beleza? Atenção, atenção. Chegamos em um outro cientista referência. O meu sonho, enquanto cientista, enquanto pesquisador, era tomar uma cerveja com esse cara. Ernest Rutherford. O cara era muito bom, sem sombra de dúvidas. Galera, Rutherford, ele estava mais preocupado em compreender os fenômenos associados à radioatividade do que ao universo atômico como um todo. Ele era aluno de Thomson e ele aceitava muito bem as ideias que Thomson tinha a respeito de como o átomo ele é formado, como o átomo ele é estruturado, combinado? Só que acontecia o problema, ó. Rutherford, ele é um dos pais da radioatividade. Ele que descobriu, por exemplo, os famosos raios X, que você fica exposto quando vai fazer uma radiografia, por exemplo, você deve isso a esse cara, beleza? Só que conforme o meu amigo Rutherford, ele ia coletando alguns dados, e eram dados que eram inconsistentes com a proposta de Thomson, ele começou a questionando, ele e o seu assistente chamado Millikan, tanto que, no início do século XX, em 1905, ele propõe um experimento super famoso, depois eu vou conversar com você sobre esse experimento. Ele pega uma amostra de polônio, que é um elemento radioativo, que emite partículas alfa, confina uma parte dentro de uma caixinha de chumbo e coloca em frente ao polônio uma lâmina bem fina de ouro. Ele observa que, conforme o polônio ele ia emitindo radiações do tipo alfa, a maior parte da radiação alfa atravessava a lâmina de ouro, direto, cara, rasgava, sem sofrer desvio algum. Algumas partículas atravessavam a lâmina de ouro, mas sofriam desvios em suas trajetórias. E pouquíssimas partículas batiam e voltavam, ou seja, rechicoteavam. Cara, ele propõe isso em 1905. E ele vai demonstrar as suas conclusões desse experimento só em 1911. Olha a dificuldade da época para compreender um fenômeno tão importante quanto esse. Quais são as conclusões de Rutherford sobre o universo atômico? Atenção, isso vai cair na sua prova. Galera, átomos realmente são divisíveis. Mas como assim? Átomos são formados por um núcleo extremamente pequeno, positivo e denso. É no núcleo, por exemplo, que se concentra praticamente toda a massa do átomo. Ao redor desse núcleo é uma região do espaço que eles chamam de eletrosfera. É a região do espaço aonde estão os elétrons. Entre uma camada e outra, visto que os elétrons estão em certas camadas, o que existe? Nada. Vou te falar uma verdade. 99,9% do que você é, do que eu sou, além de ser lindo e gostoso, é nada. É vácuo. Olha essa analogia. Pensa numa agulha. Põe ela no meio do Maracanã. Beleza? Essa agulha é o núcleo de um certo átomo. Todo o estádio é a eletrosfera. Ou seja, 99% de um átomo, basicamente, é nada. O que tem de matéria no átomo se concentra em um núcleo, que é pequeno, positivo e denso. Ao redor desse núcleo, então, estão os elétrons. E eles estão aqui, ó, girando, 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 girando. Eles estão girando em determinadas camadas ou órbitas. Nós, professores, fazemos um paralelo entre essa ideia de átomo de Rutherford e o sistema planetário, por que não? Em que o Sol é o centro da galáxia
E os elétrons que ficam girando ao redor do núcleo seriam exatamente igual aos planetas girando ao redor do Sol. Sempre com a mesma trajetória, nunca mudando. Segundo Rutherford, beleza? Mas espera, Rutherford ficou famoso no universo científico no início do século XX. Tanto que ele expôs as suas considerações sobre a atomística. E quem teve contato com elas? Niels Bohr, um dos pais da mecânica quântica. Cara, um dinamarquês que a princípio foi estudar com Thomson, mas ele não se adaptou à didática de ensino de Thomson. O que acontece? O meu amigo Bohr entra em contato com Rutherford e conversa com Rutherford sobre algumas limitações de seu modelo atômico. Por exemplo, suponha, você tem um núcleo, pequeno, positivo e denso, e elétrons girando ao redor desse núcleo. Cara, o núcleo é positivo, elétron é negativo. Que força que tem? Lacrou? Força de atração. Por consequência, ao longo do tempo, conforme os elétrons iriam perdendo energia, eles deveriam entrar em uma espiral e o quê? Pum! Colidir com o núcleo. Isso não acontece. E Rutherford não havia explicado o porquê disso não acontecer. Tanto que vem Bohr e vai complementar as ideias propostas por Rutherford. Tanto que muitos teóricos afirmam que essa proposta aqui, ó, eu posso chamá-la de modelo de Rutherford-Bohr. Eu, especificamente, gosto de chamar só de Bohr, beleza? Como que funciona, então? O Bohr disse o seguinte, quando um elétron está aqui, ó, numa mesma camada ou órbita, o Bohr disse que ele está em uma órbita estacionária. O que significa isso, Garcia? Quando o elétron está em uma órbita estacionária, ele não está ganhando e nem perdendo energia. Ele está ali, girando de boa na dele. But, o Bohr teve contato com as ideias de Planck, contato com as ideias sobre a energia quantizada, a quantização da energia. O que ele observa? Eu tenho um certo elétron. Quando esse elétron ganha uma quantidade, um pacote específico de energia, quando ele ganha um quantum, ele vai se excitar. Ele vai dar um salto quântico. Ele vai pular para uma camada mais distante em relação ao seu núcleo. Como ele está fazendo ou descrevendo uma nova trajetória, ele vai gastar essa energia que ele adquiriu. Quando ele gasta a energia que ele adquiriu, ele volta para a casinha. Ele volta para a sua camada de origem. Mas, graças a Einstein, ele observa que não. Quando esse elétron volta para a sua camada de origem, ele vai liberar uma nova partícula subatômica. E essa nova partícula é chamada de fóton, que nós visualizamos na forma de luz. Isso fica muito evidente, por exemplo, na sua casa deve ter aquelas tomadas com aqueles interruptores clássicos. Mesmo à noite no escuro, o negócio está brilhando. Isso é uma excelente analogia à proposta de Bohr. Durante o dia em que a temperatura é mais alta, geralmente, os elétrons ficaram todos excitados. À noite, em que a temperatura diminui, esses elétrons vão perdendo energia, eles vão voltando para suas camadas ou órbitas de origem. Isso fica evidenciado também com os fogos de artifício e as suas diversas colorações. Isso fica evidenciado com aqueles bastõezinhos, sabe, aqueles glow sticks, que você bate às vezes na festa e fica brilhando, aquelas pulseiras, aquelas camisas que brilham no escuro. Tudo isso graças à proposta atômica de Bohr. Beleza? Garcia Selbelo, acabou aqui? Não! Depois disso aqui, nós podemos discutir com vocês a proposta atômica quântica, o chamado modelo atômico moderno, que é basicamente baseado na ideia de funções de onda, né? A proposta atômica moderna, ela foi elaborada por vários pesquisadores, com destaque para um matemático chamado Erwin Schrödinger, famoso do gato de Schrödinger. Schrödinger, ele pensa o átomo de maneira probabilística. Você não tem certeza de nada. O que você pode saber sobre o átomo é basicamente uma probabilidade do elétron estar aqui, ou está aqui, ou está aí com você. Mas essa proposta atômica moderna, essa proposta atômica quântica,
ela necessita de mais tempo. Eu queria sentar com você, ficar discutindo sobre ela. Mas isso vai acontecer se você fizer o que eu vou te falar no final dessa aulinha, beleza? Eu espero que vocês tenham compreendido o meu raciocínio. São só algumas considerações sobre as principais características de cada proposta atômica, beleza? Até daqui a pouquinho, por quê? Não acabou não! Eu vou fazer exercício com você ainda sobre isso aqui, beleza? Vem comigo, vamos lá. A hashtag Fecha Prova chega aqui para acabar com seus problemas sobre a ideia de átomo. Galera, eu acabei de comentar com vocês como essa ideia de átomo ela vem evoluindo ao longo do tempo. Mas é lógico que é um tema bastante complexo. O meu objetivo aqui hoje é de fazer você acertar aquela questãozinha da sua prova sobre modelos atômicos, sobre atomística, combinado? Por exemplo, eu bolei essa questão com o intuito só de pontuar quais são as principais características dentro de cada concepção atômica. A primeira é de Dalton. Eu coloquei aqui 3 características, tá bom? Eu sei que, por exemplo, a Dalton, ele vai pensar o átomo a princípio como sendo basicamente esferas. Então tem formato de esfera, né? Eu vou colocar como primeira também aqui, ó, é uma esfera que é rígida. Rígida. Esfera rígida. Galera, se ela é rígida, eu vou colocar mais uma barra aqui, ó. Ela é maciça. Ela é maciça. Tudo bem? Então, ó, a ideia de átomo para Dalton passa por esferas, é uma esfera rígida maciça. Olha a segunda característica super mega power importante. Átomo para Dalton, ele é indivisível. Indivisível. Olha, até Dalton, então, a menor parte que forma a matéria seriam os átomos, né? E a última característica que eu quero pontuar com vocês, para Dalton, átomos são indestrutíveis. Átomos para Dalton, eles são eternos, galera. Olha, a ideia de Dalton para átomo, ele passa por 5 grandes pontos. São esferas rígidas maciças, indivisíveis e indestrutíveis. Não se esqueçam que foi o Dalton o primeiro a observar que, na natureza, nós temos uma certa diversidade atômica. Um átomo de oxigênio, por exemplo, é diferente de um átomo de hidrogênio, que é diferente de um átomo de hélio, e assim sucessivamente, beleza? Essas são as principais características de Dalton. A gente compara esse modelo atômico à famosa o quê, ó? Bolinha de sinuca, beleza? A famosa bolinha de bilhar, combinado? Eu fiz a mesma coisa aqui com relação a Thomson. Quais seriam as 3 principais características associadas à ideia atômica de Thomson, que com certeza ele foi um cientista revolucionário. Por quê? Primeira coisa, olha a mudança de concepção. Para Thomson, átomos são divisíveis. Ou seja, eles não são mais... Eles são divisíveis. Eles não são mais, pessoal, a menor parte que forma a matéria. Átomo para Thomson, ele é formado por partículas o quê? Subatômicas. Partículas subatômicas. Ah, mas quais seriam essas partículas subatômicas? Galera, as partículas que formam o átomo para Thomson são, no caso, próton, nesse caso que é formado por uma parte positiva, e por vários o que? Elétrons. Beleza? Elétrons que estariam o quê? Incrustados nessa minha parte positiva. Thomson ele fez um experimento, é sempre bom a gente falar, é aquele modelo do tubo de raios catódicos, em que ele consegue provar a natureza eletrônica da matéria. Átomo para Thomson é divisível. Ele é formado por partículas subatômicas. Ele é formado por próton e por vários elétrons. Próton é a carga positiva e os elétrons são a carga negativa. Combinado? Agora a gente chega aqui, ó, no mais célebre aluno de Thomson, Ernest Rutherford. Galera, a ideia de átomo, ela sofre aqui, ó, mais uma adaptação. Correto? Ele faz um experimento clássico, né, em que ele vai bombardear lâminas de ouro com partícula alfa. Ele observa que átomo, a princípio, ele é formado pela maior parte por espaços vazios. Então, ó, espaços
vazios. Átomo em si, galera, 99,9% de um átomo é formado por espaços vazios. Ele é formado por um núcleo. Núcleo. Esse núcleo, galera, ó, ele é pequeno. Vou abreviar. PEC de pequeno, beleza? Ele tem natureza o quê? Positiva. Pose de positiva, beleza? E ele é denso. Dense. Por quê? Ou melhor, den. Por que ele é denso? Porque ele vai concentrar basicamente toda a massa do átomo. Então, para Rutherford, átomos eles são formados por espaço, pela sua maior parte, por espaços vazios. Ele tem um núcleo. Esse núcleo é pequeno, ele é positivo e ele é denso. E ao redor desse núcleo estão os elétrons, numa região que a gente chama como eletrosfera. Na eletrosfera, pessoal, é onde a gente tem os elétrons que estão parados ou em movimento. Esses elétrons eles estão numa constante movimentação. Nas chamadas o quê? Que o Hilton de Bohr vai falar daqui a pouquinho, órbitas estacionárias. Ele não vai sair de lugar, ele fica só girando ali, sem ganhar e sem perder energia. Enquanto, por exemplo, o modelo atômico de Dalton é comparado a uma bolinha de bilhar. O de Thomson, vou fazer o desenho aqui, ó, como sendo, por exemplo, um pudim de passas, um panetone, a princípio. Eu posso falar que o modelo atômico de Rutherford é o sistema planetário, né? Em que eu tenho um núcleo pequeno, que seria simbolizando o Sol, e as camadas aqui ao redor do Sol, ao redor do meu núcleo, estariam os elétrons, né? Muito semelhante ao nosso sistema solar. Para finalizar, essa ideia associada a átomo dentro dos 4 principais modelos atômicos, nós chegamos na proposta de Bohr. O que o Bohr vai falar para a gente? As 3 coisas mais importantes, as 3 coisas que você tem que saber sobre Bohr é basicamente a seguinte situação. O que é isso? Um elétron, ele pode ganhar um quantum. Vou colocar as palavras-chave. Quantum. O que é esse quantum, galera? Esse quantum é um pacote de energia, correto? É a energia que um elétron ele vai ganhar para ele ficar excitado, para ele dar um salto quântico, para ele pular para uma órbita mais distante em relação ao núcleo desse átomo. Mas o que acontece? Quando esse elétron ele gasta essa energia que ele adquiriu a princípio, ele vai voltar para a sua órbita de origem. Quando isso acontece, ele vai liberar o quê? Fóton. Galera, só para a gente lembrar, fóton, nós podemos visualizar esse fóton na forma de quê? Na forma de luz, não é verdade? Então espera. Quando o elétron ele volta para a sua camada de origem, ele vai liberar uma outra partícula subatômica, chamada fóton, que nós visualizamos na forma de luz. Esse modelo atômico ficou conhecido também pela criação das chamadas o quê? Órbitas quantizadas. Quantizadas. Como assim, Garcia, órbitas quantizadas? Espera aí, galera, ó. Os elétrons, eles estão em determinadas camadas, ou órbitas eletrônicas. Cada camada vai acomodar, por exemplo, uma certa quantidade de elétrons. E cada camada vai acomodar elétrons dentro de um certo nível energético, dentro de uma certa quantidade de energia. Quanto mais afastado do núcleo do átomo, maior é a energia dessas órbitas quantizadas. Galera, é óbvio que existem muitas outras coisas sobre essa ideia de átomo. Aqui, eu só trouxe para vocês aquilo que você tem que saber de mais básico mesmo, para você acertar aquela questão dentro da ideia desses 4 modelos atômicos. A proposta atômica de Dalton, a de Thomson, a de Rutherford e a de Bohr, ou Rutherford-Bohr, beleza? Espero que você tenha compreendido o meu raciocínio e até daqui a pouquinho. Valeu, tchau, tchau. Galera, muito obrigado por você ter assistido a nossa aula até agora. Mas eu deixei o melhor para o final. Qual é o melhor? Não é só isso. Se você olhar agora na descrição desse vídeo, você vai observar que eu preparei um mini curso simplesmente completo para você, com tudo o que você tem que saber sobre modelos atômicos. São aulas teóricas, são resolução de exercícios e muitos exercícios, todos gabaritados para você, para te ajudar a gabaritar aquela sua provinha, seja na sua escola ou seja no processo seletivo, como por exemplo o vestibular ou o Enem. E o melhor de tudo isso é o seguinte:
Tá extremamente barato, galera. É mais barato que aquele cartão de recarga que você compra no seu celular para colocar crédito e conversar com a sua gata ou com o seu gato. Beleza? Confira agora na descrição e muito obrigado pela atenção. Valeu!